E se você não pudesse esquecer? O dia em que sua memória se tornar eterna, e por que isso pode ser um pesadelo? Ei, tudo bem. Prontos para uma viagem que vai mudar para sempre a forma como você vê sua própria mente e seu telefone? Hoje vamos falar sobre algo que parece ficção científica, mas que já está acontecendo. Um futuro onde esquecer será impossível. E não se preocupe, não será uma aula chata. Imagine que vamos descer juntos por 5 níveis de conhecimento. Começaremos na superfície, no que todos acreditam saber, e desceremos até as profundezas mais estranhas e alucinantes do tema. Prometo que quando terminarmos, sua ideia de memória, de segredos e de si mesmo terá se transformado completamente. Você se atreve a descer comigo? Nível 1, a superfície que todos conhecem. Ok, vamos começar pelo óbvio. Todos temos um cemitério digital. Pense naquela foto de 10 anos atrás que o Facebook te lembra com aquele penteado terrível. Ou aquele primeiro tweet que você escreveu. Tudo está lá, guardado para sempre no que chamamos de a nuvem. A nuvem não é mais do que uma forma bonita de dizer os computadores gigantes de empresas como Google, Amazon ou Apple. É o nosso álbum de fotos e diário pessoal infinito. E isso muda como nos comportamos. Você se lembra quando sabia de cor os telefones dos seus melhores amigos? Eu também não. Externalizamos nossa memória. Ou seja, delegamos o trabalho de lembrar para nossos dispositivos. Nosso cérebro não se esforça mais para guardar certos dados porque sabe que o celular fará isso por ele. É como ter um assistente pessoal com uma memória perfeita, mas que nunca descansa. Mas de onde vem essa obsessão por registrar tudo? É um impulso humano super antigo. Pense bem, os primeiros humanos pintavam nas cavernas para deixar registro de suas caçadas. Depois inventamos a escrita, os livros, as bibliotecas. Sempre lutamos contra o esquecimento. A única diferença é que antes usávamos carvão ou tinta e agora usamos pixels. A tecnologia apenas colocou esse desejo ancestral no modo turbo. E o último ponto dessa superfície é que damos por certo que todo esse armazenamento é grátis. Você envia milhares de fotos para o Google Fotos, guarda gigabytes de arquivos no Dropbox e não paga um centavo. É como se alguém te oferecesse um depósito do tamanho de um país para guardar suas coisas sem pedir nada em troca. Mas você já parou para pensar por que algo tão incrivelmente valioso é aparentemente grátis? Então aí está, lembranças digitais eternas, dependência de nossos dispositivos, um impulso histórico para registrar tudo e a estranha magia do armazenamento gratuito. Esta é a ponta do iceberg, a versão da história que todos conhecemos e aceitamos sem mais. Mas se isso é o que vemos na superfície, que motores secretos o movem por baixo? É hora de mergulhar. Respire fundo que descemos para o nível 2. Nível 2, os mecanismos ocultos. Você se lembra da pergunta sobre por que tudo é grátis? Aqui está a primeira grande revelação, não é grátis. Não pagamos com dinheiro, pagamos com dados. Cada foto que você envia, cada pesquisa que faz, cada curtida que dá, é informação que essas empresas analisam para criar um perfil detalhado seu. Você é o produto. É como se o dono do depósito não te cobrasse aluguel, mas em troca se dedicasse a estudar cada objeto que você guarda para saber exatamente quais anúncios colocar na sua frente. E tudo isso se rege por uma regra invisível que todos aceitamos, os termos e condições. Sabe aquele texto longuíssimo que ninguém lê e no qual clicamos em aceitar? Isso é basicamente um contrato em que damos permissão a essas empresas para usar nossos dados. É a letra miúda do mundo digital. É como assinar um contrato para entrar em um parque de diversões incrivelmente divertido, sem ler a cláusula que diz que podem te gravar em cada atração e usar seu rosto em seus folhetos. Aqui entra em jogo um erro de fábrica do nosso cérebro, um viés cognitivo. Chama-se viés do presente. Nosso cérebro está programado para preferir uma pequena recompensa agora mesmo, como a validação de um curtir em nossa foto, em vez de evitar um grande problema no futuro, como o uso desses dados contra nós. É a mesma razão pela qual comemos aquela pizza deliciosa hoje, embora saibamos que amanhã nos arrependeremos na academia. A gratificação imediata sempre vence. E se olharmos para trás, isso tem raízes profundas. Nas tribos antigas, compartilhar informações sobre si mesmo era a chave para a sobrevivência e a confiança do grupo. Mostrar suas intenções, seus gostos, suas habilidades, criava laços. Hoje fazemos o mesmo, mas em uma escala massiva e com uma audiência global. Estamos contando nossos segredos a uma tribo de bilhões de pessoas e, sobretudo, de algoritmos. Mas nem tudo é obscuro. Esse mecanismo de memória eterna também resolve uma necessidade humana fundamental, o medo da morte e do esquecimento. Ao criar esse arquivo digital massivo de nossa vida, sentimos que deixamos uma marca, um legado. É uma forma de dizer eu estive aqui.
Nossos perfis de redes sociais poderiam ser as pirâmides dos faraós do século XXI, monumentos digitais à nossa existência. Sabendo de tudo isso, a ideia da nuvem mágica que vimos no início muda completamente, não é? Já não é um simples álbum de fotos. É um sistema econômico, um contrato social que não lemos e um truque psicológico que explora como funciona nosso cérebro. É muito mais complexo e muito menos inocente do que parece. Entender essas engrenagens ocultas é incrivelmente poderoso. Porque quando você entende as regras do jogo, deixa de ser um simples peão e começa a tomar decisões mais conscientes sobre o que compartilha, por que compartilha e com quem compartilha. Isso te dá o controle. Mas se você achava que já tínhamos tudo claro, prepare-se porque é aqui que a história vira um verdadeiro caos. É hora de descer para o nível 3, o dos debates sem solução. Nível 3, o caos da realidade, debates e complexidades. A primeira grande disputa é a do direito ao esquecimento. Por um lado, principalmente na Europa, defende-se que as pessoas deveriam ter o direito de pedir que informações obsoletas ou prejudiciais sobre elas sejam apagadas da internet. É a ideia de que seus erros do passado não deveriam persegui-lo para sempre. Por outro lado, principalmente no EUA, defende-se a liberdade de expressão, a ideia de que apagar informações, mesmo que incômodas, é uma forma de censura e de reescrever a história. Quem tem razão? Não há resposta fácil. Agora deixe-me contar um segredo. Há um mito no qual todos nós adoramos acreditar, que quando você clica em excluir, algo é realmente apagado. Errou! Na maioria dos casos, excluir algo é como arrancar a página do índice de um livro que aponta para um capítulo. O capítulo continua lá no livro, só que é mais difícil de encontrar. Os dados permanecem nos servidores em cópias de segurança. Por que acreditamos no mito? Porque nos dá uma ilusão de controle que nos tranquiliza. E aqui vem o grande paradoxo. Exigimos privacidade, mas ao mesmo tempo vivemos na economia da atenção, onde nosso valor social muitas vezes é medido por quantas pessoas nos olham. Queremos que ninguém saiba nossos segredos, mas publicamos voluntariamente onde estamos, o que comemos e o que pensamos. É como construir um muro altíssimo ao redor da sua casa, mas deixar a porta principal escancarada e convidar todo mundo para entrar. E isso nos leva a uma pergunta ética que quase ninguém faz. Essa relação é justa? Algumas poucas empresas tecnológicas gigantes sabem praticamente tudo sobre nós, mas nós não sabemos quase nada sobre como funcionam seus algoritmos ou o que fazem exatamente com nossos dados. É o maior desequilíbrio de poder da história da humanidade. Isso é realmente correto? O curioso é como esse debate mudou. Há 20 anos a pergunta era técnica. Podemos tecnologicamente armazenar todas as informações do mundo? Agora que sabemos que a resposta é sim, a pergunta é filosófica e ética. Devemos armazenar todas as informações do mundo? Passamos de uma corrida de engenharia para um dilema moral gigantesco. Tudo isso nos gera um problema como espécie. Forjar uma identidade implica selecionar o que lembrar e o que esquecer do nosso passado para poder avançar. O perdão, tanto aos outros quanto a nós mesmos, requer uma forma de esquecimento. Se a sociedade perde a capacidade de esquecer, poderíamos nos tornar uma civilização que não pode perdoar, que vive ancorada para sempre nos erros do passado? Como você vê, o nível 3 é uma bagunça? A realidade da memória eterna não é uma utopia ordenada. É um campo de batalha de direitos, cheio de paradoxos, mitos reconfortantes e perguntas éticas que nos fazem sentir bastante desconfortáveis. Não há respostas fáceis aqui embaixo. Muito bem. Você sobreviveu ao caos. Você viu a superfície, os mecanismos e os debates. Agora é a hora de ver os detalhes que separam os curiosos dos verdadeiros conhecedores. Bem-vindo ao nível 4. Nível 4. Conhecimento especializado, os segredos de nicho. Aqui vai um dado que você não encontrará em uma busca rápida. Os especialistas não falam apenas de armazenamento eterno, mas distinguem entre permanência dos dados e acessibilidade dos dados. Seus dados podem existir para sempre em um servidor. Permanência. Mas se em 50 anos o formato do arquivo estiver obsoleto e não houver software que possa lê-lo, é como ter um tesouro em um cofre cuja chave não existe. Inacessibilidade. E agora um conceito técnico, o bit rot ou degradação de dados. Imagine que seus dados digitais são como uma tatuagem. Com o tempo, mesmo que você não faça nada, a tatuagem desvanece um pouco, as bordas ficam borradas. O mesmo acontece com os dados nos discos rígidos em nível físico. Pequenos erros se acumulam e, se não forem atualizados ativamente, um arquivo pode se corromper.
A memória digital não é uma gravação em pedra, é mais como um jardim que precisa ser cuidado constantemente para que não se encha de ervas daninhas. Vamos falar de um herói esquecido, Paul Otlet. No início do século XX, muito antes de existir a internet, esse visionário belga imaginou uma rede mundial de conhecimento. Ele descreveu um sistema de telescópios elétricos que permitiriam às pessoas pesquisarem em uma biblioteca universal de suas casas. Ele estava descrevendo a internet e os motores de busca em 1934. Sonhou com esse futuro antes que tivéssemos a tecnologia para construí-lo. Existe uma teoria rebelde fascinante que vai contra tudo o que falamos, a ideia do esquecimento programado. Em vez de tentar guardar tudo, alguns engenheiros e filósofos propõem projetar sistemas que esqueçam intencionalmente. Um sistema de IA que, como o cérebro humano, descarte informações triviais e irrelevantes para não saturar. A ideia radical é que o esquecimento não é uma falha, mas uma característica essencial da inteligência. E aqui um detalhe contraintuitivo da ciência: ter uma memória perfeita é um pesadelo. Existem pessoas com uma condição real chamada hipertimésia que se lembram de cada detalhe de cada dia de suas vidas. Parece um superpoder, mas elas descrevem sua vida como um tormento. Não conseguem esquecer a dor, as humilhações, os traumas. Suas mentes estão tão abarrotadas de passado que mal conseguem pensar no futuro. Isso nos mostra que esquecer é um mecanismo de saúde mental. E aqui chega o momento ahá. Você se lembra da ideia rebelde do esquecimento programado? Agora conecte-a com o pesadelo das pessoas que não conseguem esquecer. De repente tudo se encaixa. Percebemos que nosso esforço para criar uma memória digital perfeita e eterna poderia estar construindo, sem querer, uma prisão mental para toda a humanidade. E a solução poderia ser ensinar às nossas máquinas a arte humana de esquecer. Este nível de detalhe muda o jogo. Já não se trata apenas de saber mais. Trata-se de entender que a memória digital não é uma simples questão de armazenamento, mas um problema ecológico, biológico e de design. É ter uma visão do mundo muito mais autêntica, profunda e, sinceramente, muito mais interessante. Chegamos ao limite do que se sabe, exploramos o que é. Você se atreve a olhar além para a última fronteira para o que poderia ser? Aperte o cinto, descemos para o nível 5. Nível 5, a fronteira final, especulação e assombro. Em 100 anos poderíamos ter interface cérebro-computador. Imagine ter acesso instantâneo e pesquisável não apenas a toda a internet, mas a cada memória que você teve. Você não diria mais está na ponta da língua. Sua memória biológica e sua memória digital seriam uma só. Você seria um deus de suas próprias memórias. Isso nos leva à pergunta mais profunda que ninguém pode responder hoje. Se suas memórias podem ser armazenadas, editadas, copiadas ou até mesmo apagadas de um servidor externo, onde termina o seu eu e onde começa a máquina? Se sua identidade se baseia em suas memórias e essas são maleáveis, o que é um ser humano autêntico? Tal coisa ainda existe? E agora, a ideia que vai explodir sua cabeça. Se toda a sua vida, cada pensamento e experiência é registrada e guardada quando você morrer, seu fantasma digital continuará existindo. Uma réplica perfeita de dados de quem você era que poderia interagir com o mundo. Isso é uma forma de imortalidade? Uma imortalidade sem consciência? Um eco perfeito de você, congelado para sempre no âmbar dos dados? Dominar este tema poderia ser a chave para o nosso futuro como espécie. Imagine uma memória coletiva da humanidade, unificando todo o conhecimento e todas as experiências. Poderíamos aprender com os erros do passado em uma escala nunca vista. Poderia uma memória global perfeita ser a ferramenta que finalmente nos levará à paz e à compreensão mútua? Ou criaria a ferramenta de controle total definitiva? E aqui vai a última ideia, a mais provocadora. Talvez todo esse esforço para registrar nossa existência não seja para nós. Talvez sejamos, sem saber, uma civilização criando o conjunto de dados mais completo do universo. O fóssil de dados da humanidade. E para quem? Talvez para nosso sucessor evolutivo, uma inteligência artificial futura que, para entender suas origens, estudará nossa memória digital coletiva da mesma forma que nós estudamos os fósseis dos dinossauros. A descida terminou. Viajamos da superfície até a própria borda da especulação. Agora que vimos todas as peças, é hora de subir novamente, olhar o panorama completo e ver como tudo mudou. É incrível. Começamos esta jornada falando de algo tão simples quanto aquela foto vergonhosa que o Facebook guarda. Algo quase trivial. E terminamos na fronteira da existência, questionando se nossa vida inteira não é mais do que a criação de um fóssil de dados para uma inteligência que ainda não existe. Passamos de nos preocupar com o nosso passado digital a questionar o propósito de nosso futuro como espécie.
Essa é a verdadeira dimensão do mundo que está sendo construído bit a bit ao nosso redor. Agora é com você. De toda esta jornada através dos 5 níveis, qual ideia mais te impactou? A do fantasma digital? A do esquecimento como uma necessidade? Ou a de ser um fóssil de dados? Quero saber o que explodiu sua cabeça. Deixe nos comentários, estou realmente ansioso para ler suas reflexões. Obrigado pelo seu tempo, pela sua curiosidade e por me acompanhar nesta descida. Se você gostou, inscreva-se, porque temos muitos outros abismos fascinantes para explorar juntos. Até a próxima!